hoje é um dos grandes problemas do direito, a questão da falsa memória, do falso testemunho, da criação, na verdade, de imagens. Mas o que nunca ficou explicado nesse caso que aconteceu de fato no Brasil foi a doença, o rastro factível, visível no corpo das crianças. Então, o direito penal cuida muito disso, muito através de estudo de casos. Um outro campo muito comum de se trabalhar aí, e é um campo hoje no direito que caminha sobre o mar, sobre águas abertas, é o campo do direito de família, que é o direito civil. Os civilistas são muito mais formais que os penalistas. Pode parecer o contrário, mas o penalista, geralmente, ele é mais aberto a tudo. Inclusive a falas que não são necessariamente verdadeiras. Já o civilista ele é mais fechado, o civilista é mais formal. Ele é o detentor da tradição no direito. De todos os campos do direito, o campo do direito mais formal, mais impecável, mais bem fechado é o campo do direito civil. E no campo do direito civil, hoje, estudar a família é quase que um labirinto. Porque qual que é o conceito de família? Ninguém sabe mais. Aquela família tradicional, ela acabou, ainda bem. O filho, por exemplo, que no passado, obviamente, já se faz muito tempo, na vigência do Código Civil 16, ele tinha quase que um pecado pela sua origem. No direito, de muitos anos atrás, se classificava o filho pelo seu nascimento, filho adulterino, filho incestuoso, filho ilegítimo, filho natural. Quer dizer, o pecado dos pais se estendia aos filhos. Hoje, não mais. O filho é filho, independentemente de ser adotivo ou não. A questão do casamento. Até pouco tempo atrás, o direito só permitia o casamento com diferença de sexo, homem e mulher. O estupro também era assim no direito penal. A definição clássica do estupro é conjunção carnal normal, mediante violência ou grave ameaça, quer dizer, introdução de pênis na vagina. Todo o resto era tentado violento ao pudor. Hoje mudou a tipificação, tudo é estupro. Então, esses caminhos do direito de família, eles foram se alterando. E hoje se fala, por exemplo, não mais no pátrio poder ou no pátrio dever, mas num dever parental. Hoje nós vivemos em razão do filho. Tem uma crônica do Fernando Sabino que ela é genial. É do Pescoço de Galinha, vocês já viram essa crônica? Que ele falou que, quando era pequeno, ele sempre almoçava depois dos pais, porque os adultos comiam primeiro e comiam as partes nobres do frango, o peito, a coxa, a sobrecoxa. E, quando ele ia comer o frango, ele tinha que roer lá o pescoço de galinha. Tem gente que gosta, né? Eu detesto pescoço de galinha, ficar fazendo que trem. Ou pé, não dá, não. Aí está lá roendo o pescoço de galinha. E ele pensava, eu vou crescer um dia e eu vou comer o peito, a coxa, a sobrecoxa. Ele cresceu, teve filhos e o mundo mudou. Os filhos começaram a comer primeiro, comiam o peito, a coxa, a sobrecoxa, e ele ficou lá fadado a roer o pescoço de galinha, porque mudou o mundo. Então, hoje, tudo se estrutura em torno da figura do filho no direito. O filho ele é fundamental. Não à toa, até interessante, a gente que lida às vezes com direito, por exemplo, você vê menininho novinho aí, falando qualquer coisa, vai chamar a polícia para os pais, eu tenho lá, meus direitos. A criança está com 8 anos de idade, você põe para estudar, eu tenho meus direitos. Vou chamar a polícia, tem que o conselho tutelar. Então, houve uma inversão da própria figura do pai, da própria figura da mãe, da própria figura da família. Por quê? Porque são várias as possibilidades. O campo do direito de família hoje é um campo aberto, é um campo em construção. É um campo em que, na verdade, os antigos preconceitos do direito eles têm ficado para trás. E como que nós, penalistas, encaramos? Nós ainda não conseguimos acompanhar, porque nós pensamos muito de uma maneira fechada. Só é crime aquilo que a lei diz que é crime. Se a lei diz que não é crime, não é crime. Tanto que é uma frase que um criminoso inteligente ele anda sempre a um passo à frente da lei sem cometer nenhum ilícito penal. Ele comete condutas imorais, desarrazoadas, desonestas, mas não criminosas. Qual que é o grande problema de ambos os direitos, o direito de família e o direito penal? É que a nossa atuação não é preventiva. A nossa atuação não é uma atuação de cuidado, de proteção. É uma atuação que vem depois, muitas vezes, depois do mal feito, ou, às vezes, para chancelar uma relação. O direito penal ele vem sempre depois que o mal foi feito, que o crime foi praticado. Ele vem depois do estupro, ele vem depois do homicídio, ele vem depois do aborto. Ele nunca vem antes. E aí ele julga o homem, no futuro, por um crime que ele cometeu no passado. E o direito de família? Ele pode vir até antes, muitas vezes para... Uma das razões do direito de família é o patrimônio. Uma das razões do direito de família é o zelo
Patrimônio. O que é um casamento? Casamento é um contrato para proteger patrimônio. Ah, é uma instituição. Pode ser, mas é, antes de tudo, um contrato para proteção de patrimônio. Né? Os filhos ali, a questão da finalidade do casamento, a proteção dos filhos, a unidade familiar, era toda protegida em todos os direitos civis. E a gente pensa, tá, esse direito de família cuida, mas cuida daqueles que têm. E aqueles que nada têm? E aqueles que não nascem com uma família? E aqueles que se encontram esquecidos? E os pais que se arrependem das adoções e devolvem as crianças como se eu devolvesse uma mercadoria nessa sociedade de consumo? O que fazer? Nós não sabemos. E olha a família gestora de um mal, porque se existe algo terrível no campo hoje do direito de família, que tem sido muito estudado, mas pouco solucionado, são os pais que, no desejo egoísta de ter um filho, adquirem um filho, no sentido de aquisição mesmo, como se fosse um produto, e depois devolvem aquela criança como se ela tivesse um defeito, oculto ou real, como se não tivessem acostumado, como se pudessem devolvê-la como se fosse ali um objeto que eu usei, gastei, e depois eu jogo fora de novo. Talvez essa seja uma das grandes crueldades da família moderna, ou pós-moderna, dessas relações, né, que são extremamente fluidas. A falta, na verdade, da noção de que o amor ele é um compromisso, de que é um ato, na verdade, que se cria e se constrói todo dia. Não sei se eu respondi, tentei, mas... Sua pergunta, Camille, escutando a professora, fui pensando em como responder, eu não tinha uma ideia já pronta, me fez evocar, a partir também, de novo, da resposta da professora Daniela, a seguinte reflexão, e eu vou ser rápido, porque a gente chegou à hora. Eu me lembrei de dois textos, um de Laplanche e um outro de Catherine Chabert, que eu tenho, por acaso, aqui na minha mão, eu estava lendo o que eu li há menos tempo. O texto de Laplanche é o Gênero, Sexo e o Sexual. É um artigo dele. E o texto de Catherine Chabert é A Via do Pai, uma segunda chance. Para Laplanche, o gênero se aproxima mais da polimorfia, da perversão polimórfica, enquanto o sexo se aproxima do binarismo que é próprio da ordenação típica do Édipo, por exemplo, pai, mãe. E, nesse sentido, a sexualidade infantil se aproxima mais, desse ponto de vista, desse esquema, da polimorfia que o gênero permite. A gente tem vários gêneros hoje, tem várias famílias, tem várias possibilidades de ser humano. Assim como, na origem, a sexualidade é perversa, polimorfa, né? Na origem, do ponto de vista psicanalítico. Se é assim, o pai não é exatamente um indivíduo que tem um sexo. Ele se aproxima mais, nesse aspecto, de uma categoria de gênero, que flutua, dependendo da cultura, mas que, se eu penso aqui, acompanhando Chabert, que funciona como um deslocamento. Chabert diz o seguinte no texto dela, eu não tenho o texto de Laplanche, mas eu tenho o texto de Chabert que diz o seguinte: a meu ver, e forçando meu argumento, a chance oferecida pelo pai pode ser da mesma ordem. A derrocada do meio materno pode ser experimentada, repetir-se junto ao pai. As diferentes representações suscetíveis de se ligar às fantasias causadoras de tal derrocada podem, então, constituir uma nova via, uma nova experiência, e dar, então, uma outra forma às representações inconscientes. E ela continua. Uma hipótese complementar poderia precisar que esse outro, o estranho que separa e diferencia, pode ser encarnado pelo pai no seio do sistema maciçamente narcísico, que sustenta, em certos momentos, a dinâmica da transferência. Isso ela se refere a uma situação clínica. O esquecimento, o abandono, o desinvestimento do pai testemunhariam um processo insidioso que minaria, em certa medida, as bases da sedução, a fim de anular seus efeitos, sobretudo quando tomam a forma e a qualidade do prazer. Nesse sentido, é difícil associar o pai a uma das polaridades, o crime ou a ordem, ou o respeito à lei, porque o pai pode ser perverso, como Apolo é no início. A perversão é que instaura toda a trama. Se a gente acompanha e acredita em Eurípides e no mito
teutônico, teutônico não, isso é a Alemanha, minhas associações autóctone, obrigado. Os meus deslocamentos também são terríveis. Se a gente acompanha o mito autóctone, o pai também é perverso, ele não é ordenador. Mas Shuto termina por ordenar e se ordena com a paternidade, quando ele se constitui pai. Então, se é adotivo, se é biológico, se é perverso, se é recalcado, o pai funciona, se eu acompanho aqui a sugestão de Chabert, como um deslocamento. Se ele funcionar como um deslocamento, ele pode, vez por outra, se aproximar da ordem ou não. Depende da posição, por exemplo, que a mãe ocupa. Se a gente admitir essa relação mãe-pai aí, não necessariamente homem e mulher, mas como posições como que é Laplanche, passivo-ativo. Né? O feminino estaria próximo do passivo, não o feminino enquanto sexo, e nem mesmo enquanto gênero, mas enquanto posição nessa relação adulto-criança, o feminino como aquele que está desprovido de possibilidades de ação, e o masculino provido dessas condições, no contraponto, pode agir perversamente ou não, pode ser o pai do crime ou da ordem. Seja como for, os dois estão muito próximos. E, nesse sentido, depende se o pai funcionará ou não como esse deslocamento que Chabert fala. E deslocamento em relação a que posição inicial. Nesse sentido, o pai vem num segundo tempo, mas ele pode dar significado e até também, como todo movimento de segundo tempo, ser traumático. O pai pode ser traumático, precisa, em alguns momentos, ser quando ele separa desse universo primário que a gente chama de materno. Então, paternidade e crime estão do mesmo lado de maternidade e crime. Era Creusa que ia matar o filho, né? Mas ela ia matar o filho para poder manter a ordem, o que é interessante. Ela mantém o filho para dizer, não, eu sou a princesa, eu continuarei a sê-lo, existe chance para mim, não é justo que eu fique aqui pagando por um filho que Apolo fez em mim. Se a gente for acompanhar o nome do poeta inglês, Tennyson. Eu quero, mas não quero, a gente não sabe se quer ou não, isso é irrelevante. Ela tem de pagar o pato de ser vítima, por assim dizer, ninguém pode contra os deuses, né? De ser possuída pelo Deus. Então, ela vai matar por ordem. E, no final das contas, Shuto salva. A paternidade pode ser salvífica, nesse caso. Como a gente, por exemplo, se acostumou na tradição judaico-cristã. Mas o paradoxo, se a gente invoca de novo os exemplos bíblicos, é que o pai judaico é aquele que manda matar o filho de Abraão. Eu quero esse filho, ele é meu, mate-o. E na hora em que Abraão vai matar o filho, o anjo vem e diz, não, eu só queria testar você, era pegadinha. Então, tem uma perversão implícita nessa ordem também, junto ao pai, claro. Muito bem, dado o avançado da hora, e a gente vai retornar às 14 para 8 textos, também a partir das 14 horas até às 17h30. Queria encerrar a mesa agradecendo a presença, mais uma vez, professora Daniela, professor Fernando, muito obrigado por abrirem o ComPDL. Então, bom almoço a todos, às 14 a gente volta. Obrigado. Obrigado, foi muito legal. Eu te mando o texto depois. Isso, em outubro. Sem falta. Ótimo, para a gente publicar.